Então, estamos falando hoje, aqui no nosso programa da Rádio Jornal Meia Ponte, sobre o processo digestivo ligado à digestão do estômago e baço-pâncreas. Então, se você tem algum tipo de sintoma digestivo, o que você está sentindo não é normal. Se você está sentindo um desconforto, se você sente gases, estufamento, sente que a barriga pesada, qualquer tipo de acidez ou azia, isso não é normal. A digestão ela deveria acontecer de forma natural, sem termos nenhum tipo de sintoma acontecendo no processo digestivo. Não deveríamos sentir dor, nem estufamento, nem azia, nem queimação. Os gases, o normal são pouquíssimos gases, certo? Se temos um excesso de gás é porque houve uma fermentação inadequada. Então, o que vamos falar hoje sobre esse tema, que é a deficiência do baço-pâncreas, ele está muito ligado ao processo digestivo, principalmente a absorção de nutrientes que ocorre por ação deste órgão, o órgão chamado baço. Esse órgão baço, aqui no nosso aparelho digestivo, no nosso abdômen, ele se encontra do lado esquerdo. Eu pego a minha região do umbigo, estendo minha mão para a lateral esquerda e onde minha mão pegar, antes de virar para as costas, essa lateral esquerda é a região do baço. Esse órgão é um órgão fundamental no processo da digestão, porque ele absorve a energia dos alimentos e ele tem uma função diferente do estômago. O estômago absorve a parte química, o estômago ele faz uma digestão química e essa digestão depois, esses alimentos, esses resíduos dessa digestão vão ser absorvidos no intestino delgado e intestino grosso. Mas o baço, ele faz uma absorção da energia dos alimentos. Então, o sintoma bem clássico da deficiência do baço-pâncreas, eu vou explicar para vocês, é o que a gente chama de cansaço. Quando você tem o cansaço, quando você tem uma falta de energia, é porque o seu baço associado ao pâncreas não fez uma boa digestão e não fez uma boa absorção de nutrientes. E qual é o tipo de cansaço ligado a essa má digestão e má absorção de nutrientes? Principalmente o cansaço matinal. Aquele cansaço que a pessoa já acorda cansada, acorda com uma preguiça, acorda desanimado. É essa digestão que o baço não está conseguindo fazer uma boa absorção de nutrientes. Mas tem outros sintomas também de má absorção de nutrientes. E aí a gente pode estar pensando em várias coisas. Por exemplo, anemia. Anemia não absorve o ferro dos alimentos, não absorve o ferro na medida que existem várias questões associadas a isso, mas a anemia é um dos sintomas. Outro sintoma é a falta de memória, a falta de concentração. É muito importante, se você tiver com sintoma de falta de concentração ou falta de memória, perda de memória, desatenção, cuidar do seu processo digestivo, cuidar do seu baço-pâncreas, tá certo? Vários outros sintomas também podem ser associados, como agitação mental. Como é que é isso? Excesso de pensamentos. A pessoa pensa demais, ela está com muita preocupação, ela está com os sintomas da agitação mental, certo? Ela não consegue aquietar seus pensamentos. Isso é um sintoma de baço-pâncreas. Tá ok? Então, são alguns sintomas principais que a gente pode estar olhando. Existem outros, mas a gente vai trabalhar com esses atualmente, tá? Gostaria de falar para vocês sobre esse padrão, né, do baço-pâncreas. É um padrão muito clássico nessa sociedade nossa, que é essa sociedade agitada, estressada, ansiosa, essa sociedade que não pensa direito, essa sociedade que é muito agitada no sentido de que na hora da refeição a pessoa come correndo,
Tá? É essa pessoa que come correndo, que não para fazer a refeição, que não sabe agradecer antes da refeição. O agradecimento antes da refeição é fundamental, porque ele prepara o seu espírito, ele prepara o seu processo digestivo para receber o alimento, a boca também é preparada. Então, quando a gente para agradecer, significa que eu estou me preparando para fazer aquela digestão. E na hora de comer, eu respiro, eu mastigo lentamente, eu olho para o alimento, eu como com os olhos. Tudo isso faz parte do processo digestivo. E por que eu estou falando isso? Porque isso são hábitos que ajudam o baço pâncreas a digerir melhor. Mas como é que é isso? Comer correndo faz mal e comer devagar faz bem? É claro, a gente sabe que quando a gente come devagar, dá tempo para o estômago, para o baço, para o fígado, para o pâncreas liberarem as enzimas digestivas, liberarem os ácidos digestivos. Então, comer devagar e mastigar é a primeira regra para poder ter uma boa digestão e uma boa absorção de alimentos. Isso significa que quando eu estiver comendo, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou desligar o meu celular, eu vou desligar o meu computador, eu não vou atender o telefone, eu não vou conversar assuntos ruins, eu não vou ficar com excesso de agitação na minha cabeça, porque isso rouba a minha energia. Eu vou explicar para você sobre isso. Então, o que estamos falando hoje é sobre o processo digestivo ligado ao baço pâncreas, que significa absorção da energia dos alimentos com melhor qualidade. Porque imagina só, eu estou comendo um alimento, eu tive que trabalhar, eu tive que ganhar dinheiro, eu tive que comprar aquele alimento, o alimento foi plantado, o alimento foi colhido, o alimento foi preparado e eu estou comendo correndo, eu estou comendo com pressa, eu estou desperdiçando a qualidade daquele alimento e eu não estou conseguindo absorver todos os nutrientes que o alimento me fornece. Então, isso realmente não tem uma coerência. Toda refeição é um ato sagrado. Eu preciso parar para comer aquele alimento, eu preciso respirar, eu preciso mastigar para que ocorra a pré-digestão na boca, para que os meus órgãos se preparem para aquela digestão. Então, tudo isso tem a ver com a absorção de nutrientes, com a função do baço pâncreas, com a qualidade da digestão. E nós vamos estar explicando para vocês todo esse processo hoje. Então, se você tem algum tipo de sintoma desse tipo, você pode estar prestando atenção aqui no nosso programa, que ao longo do programa a gente vai estar dando várias dicas e no final vou estar dando algumas receitas para vocês, ok? Vou tocar mais uma música e a gente vai conversando. Então agora eu quero explicar para vocês o que ocorre no processo da deficiência do baço pâncreas, continuando esse assunto que eu já estava trabalhando com vocês, que é um dos sintomas clássicos da deficiência de baço pâncreas, que é o excesso de ansiedade, que é o que a gente chama de agitação mental, ou também chamado ruminação mental. É aquela pessoa que não desliga a cabeça, não desliga a mente, não desliga os pensamentos. Ela tem uma mente agitada, uma mente consumida por pensamentos que não tem controle. Ela pensa o tempo todo, não desliga nem quando está dormindo. Então, essa pessoa tem um excesso que a gente chama pelo termo de neurosensorial. Ela tem um excesso mental. Esse excesso neurosensorial, ele é prejudicial, no sentido de que ele rouba a energia da pessoa e consome ela tudo na cabeça. Então a cabeça é tão agitada, os pensamentos tão agitados, que a pessoa não consegue se acalmar, não consegue desligar, e isso rouba a energia. E o que acontece quando rouba a energia? Existe uma falta de energia em outras áreas do corpo. E onde é que tem essa falta? Principalmente na região
cardíaca, na região do peito, na região do coração, há uma estagnação da respiração, há uma estagnação na região cardíaca e há uma deficiência na região digestiva. Mas por que há uma deficiência na região digestiva? Porque está gastando muita energia para pensar. Pensa demais, não consegue acalmar os pensamentos, isso gera ansiedade, preocupação, agitação, e aí falta energia no estômago, no fígado, no baço, no intestino, e aí muitas vezes o que acontece é um efeito reverso. O alimento, ao invés de descer, que é o caminho natural, entrar pela boca e sair por trás, pelo ânus, o alimento muitas vezes vai para o estômago, fica lá e depois regurgita, volta em forma de refluxo, volta em forma de arrotos, esse alimento não desce. Mas por que não desce? Não desce porque há uma deficiência digestiva, a chamada deficiência metabólica. O metabolismo fica fraco. Primeiro, que ele já não consegue absorver os nutrientes, e segundo, essa deficiência de energia, porque a energia está sendo consumida na sua cabeça. A pessoa está pensando demais, a pessoa está com uma agitação. Então, falta energia no processo digestivo, significa que ela vai fazer uma digestão incompleta, significa que a pessoa não vai absorver os nutrientes daquele alimento que ela comeu. Pode até ter comido a melhor qualidade possível de alimentos, mas aquela digestão, ela não é equilibrada, ela não é perfeita e muitas vezes não absorve a qualidade daqueles alimentos que ela ingeriu. O mais normal é que tenha má digestão, com cólicas, dores, gases, fermentações, porque houve um desvio da energia. A energia, em vez de estar sendo equilibrada entre o neurosensorial, o rítmico e o metabólico, essa energia ficou estagnada na cabeça. Estão me entendendo? Então, o que eu faço nesse caso, que a minha cabeça não para de pensar, a minha cabeça é agitada, a minha cabeça ela não desliga? O que eu posso fazer? O mais claro sobre isso é eu tentar entrar num estado de acalmar. Eu preciso me acalmar, eu preciso me tranquilizar, eu preciso, se eu não consigo isso naturalmente, eu vou usar um medicamento, eu vou usar um produto, eu vou usar ervas medicinais, eu preciso acalmar minha mente, eu preciso desligar esse excesso neurosensorial. Então, eu posso usar uma variedade de produtos, mas antes disso, eu preciso entender que esse excesso neurosensorial está me fazendo mal, está me atrapalhando, está me interferindo no meu metabolismo. Eu preciso, por exemplo, reduzir o café, porque tirando o café eu consigo me acalmar. Eu tirando os estimulantes, eu consigo me acalmar. Então, eu preciso tranquilizar, eu preciso desligar o meu excesso neurosensorial, vou tirar os estimulantes, eu vou usar ervas calmantes. Mas que ervas? Eu posso usar uma variedade de ervas calmantes, eu posso usar o mulungu, eu posso usar passiflora, o maracujá, eu posso usar uma valeriana, eu posso usar a própria camomila. Ervas calmantes sempre vão bem, isso a gente já pode estar usando. E aí, nesses casos, eu vou associando ervas calmantes com ervas digestivas. Ótimo, a gente vai falar sobre isso. Mas entenda que há um excesso neurosensorial, um excesso da mente, um excesso do pensamento. Então, eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu preciso reduzir o meu tempo nas telas, o meu tempo de celular, o meu tempo de computador, o meu tempo de assistir filmes. Eu preciso sair desse excesso que estimula a minha mente. Eu preciso entrar num estado de mais calma interior, de tranquilidade. E a grande dica, a grande sacada é o seguinte: eu preciso trabalhar o meu sistema rítmico. Como que eu faço o meu sistema rítmico, que é coração e pulmão? Eu vou trabalhar as minhas relações afetivas, eu vou ficar mais próximo das pessoas que eu amo, da minha família, da minha esposa, do meu esposo, do meu filho,
dos meus parentes que eu gosto, dos meus amigos, eu vou trabalhar a minha afetividade, porque aí eu estimulo a minha relação afetiva e trabalho o meu sistema rítmico, que é o sistema cardíaco, cardiorrespiratório. E vou trabalhar o meu sistema metabólico motor, como é que eu estimulo o meu estômago a funcionar melhor, como que eu faço para estimular o meu metabolismo digestivo. A regra é ervas amargas. Sempre a gente toma ervas amargas, estimula estômago, fígado, baço, pâncreas, intestino. Qual erva amarga? A gente vai estar falando alguma coisa sobre ervas amargas. E a outra grande dica é movimentar, fazer esporte. Por que fazer esporte? Porque toda vez que eu faço esporte, eu faço caminhada, eu faço corrida, eu faço bicicleta, eu faço esteira, eu vou para academia, eu faço caminhadão de 3, 4 quilômetros ou mais, eu estimulo minhas pernas. Quando eu estimulo as pernas, eu faço com que a energia que está em excesso na minha cabeça desça para as pernas. E se essa energia desce para as pernas, ela passa pelo aparelho digestivo, ela passa pelo meu metabolismo digestivo e estimula aquilo. Lembra que eu falava que se não estimular pode voltar em forma de refluxo? Então, quando eu movimento as pernas, isso faz com que a energia desça da minha cabeça, passe pelo meu cardíaco e vá lá para as pernas. E isso é muito bom para o metabolismo, a minha digestão melhora, aquela digestão dificultosa, ela passa. Por isso a gente às vezes faz caminhada à noite, depois da digestão da janta. Você caminha para que aquele alimento possa descer, para que os gases possam sair. Tudo isso são pequenas regras que a gente pode estar trabalhando com vocês, certo? Então, estamos falando aqui do excesso neurosensorial, o excesso de pensamentos. Então, hoje estamos falando sobre o processo da deficiência do baço-pâncreas, estamos explicando sobre a questão da absorção de nutrientes e estamos explicando sobre o processo do excesso do neurosensorial, aquela pessoa que pensa demais, como isso consome a sua energia, como isso interfere na absorção dos nutrientes. E agora vamos estar trazendo algumas dicas, né? Já comentamos algumas dicas aqui dentro das nossas falas a respeito do uso de ervas amargas. Mas por que eu vou usar ervas amargas? Porque as ervas amargas estimulam o processo digestivo. Todo mundo sabe que o fígado é estimulado pelos amargos, a gente estimula a produção de bile, a gente estimula a função hepática. O estômago, ele também gosta de ervas amargas. O baço-pâncreas também se dá muito bem com ervas amargas. Então, sempre é uma boa opção usar ervas amargas. E por que a gente quer usar ervas amargas? A gente quer estimular o nosso processo digestivo, a gente quer acordar a nossa digestão. E na medida que a gente melhora a digestão, inclusive os sintomas neurosensoriais, aquela agitação mental, também pode se equilibrar. Já entendeu isso? Se você começa a prestar atenção na sua digestão, se você começa a usar ervas digestivas, ervas amargas, ervas que são mais específicas para o trato digestivo, você melhora a sua digestão e com isso acalma também o seu processo de agitação mental. Isso é bem interessante. E aí, outras dicas que temos para vocês, por exemplo, ervas digestivas, né? Ervas que eu posso usar para estimular a função baço-pâncreas. Se você tem esse cansaço crônico, no fim do dia chega totalmente cansado, acabado, e fica mantendo esse cansaço, estimulando a base de café, você está se confundindo. Quanto mais café você toma, você mais agita sua mente, e o café, ele não te dá energia, ele não vem da nutrição, ele te dá um estímulo. Esse estímulo é do sistema neurosensorial, esse estímulo do sistema nervoso, ele não é interessante. O ideal é que a gente possa nutrir melhor, eu possa ter a minha energia dos alimentos que eu estou comendo, daquela alimentação saudável que eu vou tentar fazer, das boas combinações de alimento. Porque tem uma questão muito importante que é o seguinte, eu vou estar explicando para vocês agora. Tem uma questão muito importante que é assim: toda vez que o meu aparelho digestivo não faz uma boa digestão, toda vez que ele
não digere bem um alimento, não absorve esses alimentos, ele fermenta, ele acaba gerando um subproduto, ele tem um resíduo. Esse resíduo é o que a gente chama popularmente de muco ou fleuma. Eu já expliquei para vocês no programa passado a questão das mucosas. Todo o trato digestivo é composto de mucosas. Essas mucosas, elas são um mecanismo de proteção da nossa parede digestiva intestinal. E isso serve para que não machuque, não queime o trato digestivo. Só que em casos que isso é recorrente, está sempre tendo má digestão, sempre tendo queimação, acidez, a má digestão ela vai produzir muito muco. E esse muco ele pode se espalhar pelo corpo. Então, pode gerar processos, por exemplo, de diarreia. A pessoa pode ter um excesso de diarreia, significa que ela está soltando aquele alimento que ela não fez boa digestão. Ela pode ter um excesso de mucosidade também no aparelho respiratório. Isso significa que fica congestionado, pode ter sintomas de bronquite, asma, gripes crônicas, excesso de muco, expectoração de catarro. Então, esse muco vem da má digestão, da deficiência do baço pâncreas, que eu estava explicando para vocês. E também tem um outro agravante, o excesso de muco também se espalha pelo corpo e ocupa áreas que não deveria ocupar, por exemplo, articulações. Então a pessoa começa a ter sintomas de artrite, reumatismo, você começa a inflamar áreas do corpo que aparentemente eram normais, mas o corpo entende que o excesso de muco precisa ser espalhado pelo corpo. Nem todo esse muco consegue ser eliminado pelo intestino, pela urina, pelo suor e tal. Então, acaba que se deposita o muco, fleuma. Isso ocorre em nosso corpo. Começa a ter dor nas articulações, começa a ter dor nos joelhos, no calcanhar, nos ombros. Por que isso acontece? Porque aquela região é uma região que está sendo muito solicitada pelo corpo, e o corpo irriga bem aquela região, e aquela região acaba fragilizando. Então, eu tenho um processo inflamatório que vai gerar dor, lesão, mas que também tem um acúmulo de muco naquele local, que também vem do processo da má digestão. Então, é muito interessante eu cuidar dessa má digestão para que não gere resíduos no meu corpo, para que eu possa ter um organismo funcionando bem, a minha mente fique tranquila, a minha digestão seja uma digestão que eu não sinta ela acontecer, que é o natural da digestão. Então, o nosso processo digestivo, ele manda muito no nosso corpo. Então, a qualidade dos alimentos que eu como deve ser sempre observada. Nós vamos falar em próximos programas sobre combinação de alimentos. Isso deve ser uma regra geral do dia a dia. E temos aqui uma dica para você que talvez precise de cuidados com relação ao melhor funcionamento do seu baço pâncreas. Temos 3 regras que a gente traz da medicina chinesa. Vou estar explicando para vocês algumas regras que ajudam ao funcionamento do baço. A primeira delas é o seguinte: todo alimento que a gente come deveria ser um alimento mais quente. Quanto mais quente, melhor para a digestão. Mas não é aquele quente pelando, é um quente 37 graus, a temperatura interna do nosso estômago, a temperatura interna do nosso corpo. Não é um alimento fervendo que vai queimar e que vai ferir a sua boca, o seu trato digestivo. Mas também não é aquele alimento congelado que muitas vezes a gente usa por descuido ou por sabor. Então, o alimento sempre deveria ser mais quente do que frio. Mais quente no sentido de que aquecido, e não o quente pelando. Estamos entendendo? A outra regra do alimento para tonificar o baço é o alimento um pouco mais seco. O alimento mais seco, ele beneficia o baço do que o excesso de alimentação líquida. Então, se a minha dieta toda é líquida, é muita sopa, muito caldo, muita bebida, é um excesso de água, um excesso de alimentos líquidos, eu posso estar debilitando o meu baço pâncreas. E a outra regra ainda aqui, para completar as 3 regras que beneficiam o baço pâncreas, são os alimentos um pouco doce. Isso significa que uma das refeições do dia deveria ser mais para o doce.
mas também não é aquele doce excessivo, não é aquele puro açúcar, é o doce saudável, o doce natural, aquele doce da fruta, aquele doce de uma geleia caseira, de uma goiabada saudável, aquele doce da fruta passa, não é o doce carregado de açúcar. Esse doce não é muito bom. A gente deve usar um doce saudável. E também o doce não é usado após a refeição. O doce é uma refeição independente. Então, normalmente, eu oriento que o doce deveria ser o lanche da manhã ou o lanche da tarde. Eu evito de misturar o doce após a refeição, porque isso pode fazer um grande processo de fermentação. Estão me entendendo? Todas as regras para deficiência de baço pâncreas, falta de energia, cansaço, má digestão, falta de memória, agitação mental, são 3 regras que vêm da medicina chinesa, que é o alimento um pouco mais seco, um pouco mais doce e o alimento aquecido. Eu espero que vocês estejam entendendo o nosso estudo e estamos aí para ouvir mais uma música aqui da nossa banda de hoje, que é o Pink Floyd. Vamos concluir aqui o nosso programa passando para vocês agora as dicas de saúde, de plantas medicinais, para você poder estar usando essas ervas no seu dia a dia, as ervas que têm uma grande função de nos apoiar no tratamento de vários tipos de doença. Então vamos estar explicando agora quais são as ervas usadas no tratamento desse processo metabólico ligado ao baço pâncreas, o processo da digestão e absorção de nutrientes. A erva principal que a gente usa, como eu já falei, uma erva amarga. Então, é a tradicional carqueja. Claro, a carqueja é a grande erva para estimular todo o processo digestivo, inclusive fígado, baço, pâncreas, estômago, intestino. Erva maravilhosa, mas ela é amarga. Então, se você não se dá bem com carqueja, temos outras opções. Por exemplo, dente de leão, uma erva muito boa, uma erva bem conhecida, é amarga, mas não é tão amarga. Dente de leão pode ser usado, são todas ervas fáceis de conseguir, você pode plantar, inclusive, na sua casa, pode adquirir essas ervas em lojas naturais, ou pode, inclusive, coletar no campo, em alguns locais que haja o plantio dessas ervas. Outra erva muito interessante para o tratamento do baço pâncreas é uma erva chamada pariparoba, ou capeba. Alguém já ouviu falar? Pariparoba é uma erva que tem aqui no nosso cerrado, é uma erva da folha muito grande, é uma folha super larga, fininha, uma erva até bonita, usada inclusive como alimentação. A pariparoba, ela já tem quase o formato do nosso baço, ela é super larga, é uma erva que trabalha muito bem a parte renal, a parte da bexiga, a parte diurética e atua sobre o baço de uma forma muito boa, é uma erva que não é amarga. Outras ervas, por exemplo, jurubeba, a raiz da jurubeba pode ser usado. O picão é uma erva que a gente pode usar. O picão é uma erva maravilhosa para as vias digestivas, fígado, intestino, estômago, baço pâncreas, inclusive regula a glicose. Tá, o picão é muito interessante, tá? Temos outras ervas, aquela Marcela do campo, a Marcelinha de fazer travesseirinho, a Marcela do campo, muito boa também para o processo digestivo, tá ok? Então, são uma variedade de ervas aqui para vocês. A gente tem uma outra erva que também chama a trapoeraba, trapoeraba, é uma erva que pode ser usada. O gervão é uma erva que a gente pode estar usando também. E para vocês terem uma noção, estou fazendo uma consulta aqui no meu livro, Guia para a Saúde, e aqui temos um capítulo, uma parte específica sobre o baço. Então, temos essas plantas listadas aqui. A planta que eu ainda não falei é a erva doce, também está indicado para o processo de baço pâncreas, e o jambu, também é uma outra planta indicada para baço pâncreas. Então, são todas essas. E uma outra planta que eu ainda gostaria de falar
é uma erva que a gente chama de acariçoba. É uma erva que trabalha muito bem a parte mental, ela acalma o excesso neurosensorial, acalma os pensamentos, ela tranquiliza. E aí a gente já falou algumas ervas, como mulungu, camomila, valeriana, passiflora, maracujá, são todas plantas que a gente pode estar usando para ajudar a acalmar a mente. Então eu vou usar uma combinação de ervas calmantes com ervas para fígado, baço, pâncreas, processo digestivo em geral. E é isso que tínhamos para falar hoje. E lembrando da regrinha dos 3 itens, que são os alimentos mais para quente, mais para seco e mais para doce. Um pouco de doce. Não quer dizer que eu vou me entupir de doce, mas um doce saudável, uma refeição por dia. São as regras para auxiliar, melhorar a função do baço pâncreas, função da energia, do cansaço, reduzir e também melhorar a memória, melhorar todo o processo digestivo. Isso é o que tínhamos para hoje. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês na Rádio Jornal Meia Ponte.